Agradecemos ao nosso Pai, Jesus, nosso irmão, pela presença dele neste vídeo chamada que estamos tendo nesse momento, essa reunião amistosa, amigável, para mais um aprendizado de nossa vida, de nossa vida desse dia. Senhores nossos que nos auxiliam e que nos ajudam a entender melhor a situação do nosso país, das nossas pessoas, do nosso eu, para que a gente consiga transmitir para os nossos irmãos aquela paz, aquela tranquilidade, serenidade e a fé que eles tantos necessitam para que voltem em amor a Deus e ao próximo, porque estão muito afastados de Deus e dos próximos, que os próximos são os nossos irmãos, e cada um quer viver a sua vida particular, menosprezando este ou aquele, pensando que é superior a este ou aquele. Nada é superior a ninguém, só o único superior é Deus e Jesus. E damos aberta esta reunião para que nosso conhecimento e empreendimento no conhecer e no saber, aprendemos cada vez mais com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. A palavra é tua, meu irmão. Assim seja. Obrigado, viu, Carlão? Obrigadão mesmo, viu? A Giane chegou agora há pouco. Boa noite, Giane. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. E hoje eu estou no celular. Bom, muito bom. Pessoal, ó, a gente vai dar continuidade ao livro, tá? Chegamos no capítulo 17. Então, como eu estava conversando aqui com o pessoal aqui ao vivo, né? A gente estava trocando algumas ideias. E esse capítulo, por ser fundamental dentro da casa espírita, tanto num tratamento, quanto numa calma, né, quanto num passe especial, tudo mais ali, o serviço de passe ele é fundamental para a casa espírita, tanto passe quanto as palestras, né? Também como as assistências sociais que nós temos também, né, a cesta básica, a sopa, né, que as casas também têm, são fundamentais, né? Mas os passes, eles têm um olhar um pouquinho especial, tá? E esse olhar especial a gente não vai correr. Então, vamos passar por esse capítulo. Se necessário a gente fazer mais um dia, para o capítulo 17, que são os passes, nós vamos fazer, tá bom? Deixa eu interromper aqui a nossa... Pronto. A nossa musiquinha. E a gente vai fazendo a leitura. E aí eu vou pedir a participação de todos novamente, né? Para a gente poder contribuir com essa... Porque todos nós aqui, ou então acho que a maioria, né? Acho que todos praticamente... Já trabalhamos com passe na casa espírita, ou trabalho ainda, né? Eu estou um pouquinho afastado, não consegui voltar aos trabalhos definitivamente, já programando já muito para voltar aos trabalhos, mas a maioria aqui já faz o trabalho de passe já, né? Ininterrupto, tá? Então, podem interromper, vamos contribuir bastante. Então, vamos deixar esse capítulo 17 muito rico com as nossas experiências aí para o pessoal poder compreender melhor, tá bom? E aí começa assim, ó. Capítulo 17, serviço de passes, tá? Seguiram a um cômodo da casa o grupo, né, de André Luiz, Hilário e o Aulus, né? Onde se encontravam Clara e Henrique, laureados por entidades de cura. Olha só, vamos entender o que seria a entidade de cura. Ao meu ver, e também acho que alguns tendem até assim a confirmar e concordar, entidades de cura não são aquelas que vão curar,
São aquelas que vão permitir o equilíbrio do corpo para que a pessoa se reestruture e procure a cura espiritual dela. Porque a cura do corpo, a gente sabe que as enfermidades, as alterações, né, elas são necessárias. Mas a cura do espírito vai depender do querer e vai depender da mudança interior de cada um. Então ele vai chamar de entidades de cura, ou passes de cura, trabalho de cura, mas na verdade seria um trabalho de amenização, de equilíbrio das energias, para que a pessoa busque a caminhada da evolução espiritual, busque um entendimento para a reforma íntima. Tá? Então vamos ficar sempre com isso na mente, né, para que a gente não confunda, senão a gente passa a impressão de que, esse trabalho aí específico é de cura, então vamos lá que vai todo mundo ser curado. E não é bem assim. Vai depender de muitas coisas, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro ponto que eu comentei? Clara, Sandra, Maria Aparecida, Neuza, fiquem à vontade. Carlão, Beto, Giane, fiquem à vontade aí. Querem comentar? Não? Então vamos seguindo. Qualquer coisa, liga o microfone aí e vamos embora, tá? Então olha só, Sandra? Não, eu ia dizer o seguinte, que eu sempre falo lá, né, nos passes, né, para as passistas, que nós não somos médiuns de cura, né, que a gente trabalha lá com magnetismo, a gente trabalha em cima da saúde das pessoas, né, fazendo tratamentos, com passes técnicos, né, e isso eu digo para elas, olha, nós aqui não somos médiuns de cura, nós somos magnetizadores. O médium de cura, ele põe a mão e cura a pessoa, né? Como Jesus. Como Jesus. E a gente não, né? A gente precisa de uma série de coisas, uma série de tratamentos e uma série de técnicas, né? Que a gente usa, visando aí os chakras, o equilíbrio dos chakras, né? Para as pessoas poderem se curar. E a gente pode até conseguir, mas se a pessoa não fizer a reforma íntima necessária, ela vai voltar a ficar doente. Ou daquele mesmo problema ou de um outro problema. Isso, exatamente. Não é isso, gente. Eu pedi a contribuição de vocês porque é bem isso. Eu lembro muito bem dos nossos estudos que você, Sandra, comentava bem sobre isso. Quando eu trabalhava com a Clara, com os passes também, a gente sempre comentava e a Clarinha era bem, vamos falar assim, bem confiante e certa no que sempre a gente comentava sobre isso também, né, Clarinha? Durante os trabalhos, principalmente os trabalhos médicos, né, que a gente chamava de trabalho de cura, mas na verdade a gente deixa um espaço ali, as energias, para que as entidades trabalhem e em conjunto com o assistido. Né? Mesmo as entidades médicas, elas vão mexer no perispírito, vão modificar o perispírito, mas vai ser um paliativo se a pessoa não tiver a sua reforma íntima. Né? Vai ser simplesmente um paliativo. Então é como eu comento, se você não olhar para dentro, não mudar o seu comportamento de alguma forma, não adianta. É como tomar um medicamento para gastrite, se a pessoa é extremamente nervosa e brava, e ela mexe com o chakra gástrico. E aí sempre vai ficar nervosa, sempre vai atacar o chakra, vai aumentar a energia nesse ambiente, vai congestionar tudo, e ela vai lá tomar um passe e continua nervoso a semana inteira depois. Então é um paliativo, né? Giane quer falar? Fica à vontade, Giane. Para lembrar assim que às vezes a pessoa tem que passar por determinadas enfermidades, né? Que é particular de cada um. E às vezes as pessoas têm que passar por aquela enfermidade para mudar alguma coisa em si. Aí procuram a casa espírita sem noção de que elas têm que olhar para dentro delas e ver que a cura estão dentro delas, nessa mudança, nessa reforma íntima. E elas chegam lá querendo a cura do corpo, né?
Então, às vezes, essas enfermidades vêm justamente para direcionar esse caminho de mudança. E muitas pessoas não compreendem isso. Essas É enfermidades servem para verdade. isso. Eu concordo, mas eu acho assim que a gente pode ajudar. A gente tem todos os meios para isso. Isso A é gente irrelevante. a Não tem, gente a gente tem pode questionar isso. a gente tem, né? Jesus dizia que a gente podia curar, né? Assim como ele fazia. Então a gente pode sim minorar, né, o sofrimento da pessoa. Mas é aquilo, né? Que eu falei no início, tem que fazer aí uma reforma, né? Saber o que levou a pessoa, né, a ter aquela determinada doença. Elas vêm lá, muitas, né, dos sentimentos mesmo, né, da mágoa, da raiva. E muitas coisas também lá de trás, né? Que vem Lá de trazendo, trás, a falta do perdão. espírito, e precisa dessa reconstrução pela enfermidade, né? Agora, isso de cada um. E a gente traz, né, no nosso duplo etérico, né, aquele nosso segundo corpo, né, que é um corpo semimaterial, né? Ele nem é espiritual, ele nem é material, ele fica no meio, né? Ele é semimaterial, né? Ali tem chakras, né? E ali tem a produção do ectoplasma, né? Então, esse ectoplasma aí faz milagres, né? Faz bastante. Maria Aparecida quer comentar? Acho que Maria Aparecida quer falar também. Fica à vontade, Maria. É assim, olha, eu penso, Flaubert, o passe é um tratamento espiritual, mas quando você olha para pacientes doentes em hospitais e tudo mais, até o tratamento físico, se a pessoa, como a Sandra disse, a reforma íntima, né, a pessoa precisa querer, mas às vezes a pessoa não aceita nenhum tratamento médico, tratamento para matéria, né? Então, realmente precisa querer, precisa estar indo disposto a receber toda aquela energia, porque o médium entende, pelo menos quando eu vou para o trabalho, eu vou para estar lá, eu estou lá, naquele momento, para servir, ok? Focado naquilo. E a pessoa que vai, ela também, sempre quando eu vou dar o passe, eu já falo para a pessoa que está ali na minha frente, né? Eleve seu pensamento a Jesus. Coloque para ele todas as suas necessidades. E aí a gente dá o passe. Mas precisa a reforma íntima, mas precisa querer, porque às vezes vai no médico, paga consulta para o médico, ele dá o tratamento e a pessoa larga a mão, não vou fazer, faz do jeito que quer, foge do tratamento e não tem nem a cura do corpo físico. Então, realmente precisa querer, né? Que está em tratamento, tanto espiritual quanto material, precisa realmente querer, né? Era só isso. E sabe que Eu assim. discordo só um pouquinho disso aí que ela falou. Pode falar, Fábio, depois eu falo Não, meu ponto de eu tava vista. lembrando de uma parte de uma palestra, né, do Dr. Sérgio Felipe e do Décio Iandoli, né? O Décio é de Goiás, né? De Goiânia, se eu não me engano. E o Moço, esqueci o nome agora, fugiu? Acabei de falar. O Dr. Sérgio Felipe. Eles comentam que eles têm uma matéria na faculdade que eles lecionam e que ensina com que os estudantes de medicina, tá, abordem os seus pacientes para que eles confiem no médico. Porque 60% do tratamento depende da confiança paciente-médico. Olha só. E quando eu ouvi essa palestra, e os dois falam as mesmas coisas em palestras totalmente diferentes, tá? Porque os dois são médicos e lecionam em assim, universidades, né? E eu me recordo da adolescência, indo ao médico e tudo mais, ou ao pronto-socorro, de repente lá, com muita dor, ou então muito doente, muito debilitado, chegando na sala do médico e melhorando. Sabe, eu fui lá para buscar a melhora. Eu entro para conversar com o médico, eu já me sentia melhor. Então, assim, é bem o pensamento para você, o querer, né? Também já faz muita parte. Então, os médicos já sabem que essa vontade, assim,
ela Isso ajuda que você muito. está falando, Flaubert, é muito verdade, que agora você comentando isso, eu tive no final do ano passado hérnia de disco, eu não sabia, aconteceu, eu tinha hérnia. Quando eu fui para o pronto-socorro e tal, descobriu que tinha, então precisa de um tratamento, um neuro. Bom, eu fui procurar, mas esse homem, ele caiu do céu. Eu já o conheci, porque eu trabalhei em hospital. Eu cheguei com tanta dor, que eu me sentia assim, sabe? Como se fosse um animal, eu me sentia um animal, porque eu estava dor, quase fora da casinha, sabe? Com muita dor. Aquele homem, com aquela calma, com aquela paciência dele, com aquela tranquilidade. Eu não estava exaltada, mas eu sentia por dentro, que eu estava batendo assim, nossa, querendo correr de tanta dor. E ele, com aquela calma, ele foi me cercando, com uma tranquilidade, me cercando de tal forma que ele acabou me acalmando. Ele não falou nada, foi a postura dele. E o tratamento surtiu o efeito que ele queria operar e, por fim, sair. Ele falou: não, você fez o tratamento certinho e tal, e não precisa operar, é só continuar com o tratamento clínico. Mas isso que você fala é muito verdade, é a confiança no profissional. E eu passei por isso, eu vi assim que eu queria correr, mas ele conseguia me cercar, ele foi me acalmando, foi trazendo. Eu falei, nossa, parece que um passarinho, um bicho, alguma coisa, um animal selvagem e um adestrador fazendo o movimento com carinho, com carinho. Foi assim que eu me senti diante dele. Isso que eu me lembrei. A Sandra ia falar. Olha, que interessante, né? Fala, Sandrinha, fica à vontade. Assim, não estou querendo polemizar, não, tá, Maria? É só, assim, uma visão prática, assim, que eu tive, né? Lá da assistência dos passos que a gente dá. Então, chegou uma senhora muito, muito, muito nervosa, chateada, chorou, porque o marido é bipolar, né? E ele não aceita tratamento, e ele, assim, estava colocando ela, assim, no estado emocional muito frágil, né? Porque a pessoa que é bipolar, ele não só faz mal a ele faz mal a quem está perto Sim. também, né? Se a pessoa não sabe lidar, é complicado. E ele não aceita tratamento, nem médico e nem espiritual. Porque eu perguntei, né? Eu falei, por que ele não veio? Ela disse, ele não aceita. E eu disse, bom, então nós vamos tratar você, né? Quem sabe, tratando você, a gente consegue trazê-lo, né? A gente que eu falo é a gente e a espiritualidade. Nós estamos no centro espírita, nós estamos trabalhando em conjunto, né? E você sabe que ela foi uma semana, na semana seguinte, ela chegou dizendo que o marido estava mais calmo. Hoje ela chegou com um sorriso aqui de orelha a orelha, falou que melhorou muito, muito. Tanto ela quanto o marido. Ela falou que ele está muito calmo. E veja, é uma pessoa que não aceitou nem ir até o centro, junto com ela, né? Então, ela, recebendo aquilo, né? Ela pôde, não sei de que maneira que a espiritualidade agiu, mas agiu, né? Através dela, foi levado ali para ele um tratamento que o acalmou, né? E quem sabe daqui mais um tempo ele aparece por lá, né? Para receber o tratamento. Ô, Sandra, lembra que, eu acho que você tinha comentado, acho que umas 2 reuniões atrás. Lembra que ela acho que chegou, que você falou tudo mais. O que está me vindo agora na mente é o seguinte: ele não vai aceitar ajuda de ninguém de fora da casa. A única pessoa que ele tem confiança naquele momento é a esposa. Então, assim, possivelmente ali vocês tiveram uma intuição para tratar ela, onde seria uma brecha que ele abriria a guarda para entrar nele. Olha que maravilhoso. Então, assim, ó. No momento foi o que me veio, assim, sabe? Falei assim, fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver a situação dela, né? Se o problema é ele. Mas é veio, intuição, né? intuição. Vou tratar você e deu Os bons certo. espíritos ali te colocaram uma excelente intuição que, assim, abriu uma brecha maravilhosa, porque, assim,
quem mais que a própria esposa, para ele poder ter confiança? De repente ela já começou a se acalmar, essa energia foi para ele vendo a calma dela, com certeza ele vai chegar aí no centro, porque peraí, onde você está indo que você volta tão transformada? Ele vai querer conhecer, entendeu? Pode ficar tranquilo que ele vai sim, tenho certeza. Então assim, por essas brechas a gente consegue. Oi? O tratamento dos passos é uma coisa maravilhosa, né? A gente teve também uma outra assistida que ela falou que todo mundo na casa dela pergunta o que aconteceu, né? Que ela tá tão calma, porque também era uma pessoa que tinha, assim, esse transtorno de personalidade, né? De o que aconteceu, que ela tá tão calma e tão diferente, diz que a família inteira percebeu. Que maravilhoso. Então, como que a gente pode ajudar, né? Sim, e também tem o caso do Dr. Bezerra de Menezes, lembra? Chegou um homem para ele, desesperado, que a mulher estava com muita dor, que queria que ele fosse visitar ela e ele não podia ir até a casa dela, ele não tinha nada, nenhum medicamento para dar, porque ele sempre dava medicamento para as pessoas do próprio bolso, ele não tinha mais medicamento. E essa história eu nunca esqueço. Era um senhorzinho que foi contar, e toda vez que ele dava palestra lá no Caminheiros da Luz, ele contava esse caso, né? Que era o abraço da cura. E ele virou pro homem e falou assim, olha, você acredita em Deus, em Nossa Senhora, do fundo do coração? Você acredita? Ele acredita. Então, leve esse abraço aqui para sua esposa. E pegou e abraçou o homem. E diz que o homem chegou em casa, abraçou a esposa ficou realmente curada. E voltou para lá todo sorridente, falou, doutor, minha mulher melhorou, minha mulher saiu da cama, ela está curada, tudo mais. Ou seja, a energia foi transferida para ele, com a permissão, né? E enviada para ela através dessa abertura de guarda que deu também, né? Que ele foi lá todo confiante, também transmitiu essa energia que ficou com ele temporariamente. Então, assim, olha que a gente nós já estamos com mais de 20 minutos de reunião e a gente não chegou nem no segundo parágrafo. O Flávio, você não pediu para a gente falar. Eu também acho, Sandra. Mas tem contribuído, Flávio, você tocou num ponto muito importante, né? Porque foi a fé desse homem, quando recebeu o abraço, e de quem recebeu, lógico, né, gente? Então, assim, como diria Jesus, a tua fé te curou. Ele não dizia que ele curava, ele dizia que a fé curou. E quando a gente fala no tratamento, a gente precisa lembrar que o tratamento não é composto só dos passes, e sim das palestras, porque as palestras trazem, vamos dizer, sentimentos à tona, elas trazem instruções que a gente tem gravado e que a gente esqueceu, porque a gente conhece tudo isso, a gente sabe o que a gente deve fazer e que a gente não faz. Então, quando você ouve uma palestra, vem à tona tudo aquilo do Evangelho, que está gravado na gente, mas a gente esquece. E tanto isso é verdade, Clarinha, só contribuindo. Né? Tanto é verdade que, assim, as pessoas que não são espíritas, elas têm falar assim, um carinho pelo espiritismo, tem uma curiosidade e uma afinidade. Quando eu começo a ouvir as palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, elas falam assim, que estranho, parece que eu já sabia disso tudo. Realmente, eu sabia. Houve autoesquecimento, que aqui a gente vai tomar as decisões. Então, como a Clarinha falou, as palestras contribuem para lembrar, para orientar, para dar aquele puxãozinho de orelha, né? Vai instruir muito, então a pessoa vai seguindo. Desculpa, Clarinha, só para contribuir. É isso mesmo, Flávio. Vamos nos relembrar daquilo que nós já sabíamos, porque nós sabíamos e sabemos. Então, é muito importante, tanto é que a gente frisa muito. Olha, para complementar os passos, você deve assistir as palestras, porque auxilia muito, né? Com certeza. Era só isso, gente. A Giane quer falar também? Giane, fica à vontade.
É porque você falou da cura do abraço, e eu lembrei, que eu não sei se vocês conhecem um livro chamado Médico de Homens e de Almas. Não sei se vocês já viram. Eu esqueci os autores no momento que eu esqueço. Ele conta a história de Lucano. Lucano, para quem não sabe, é o evangelista Lucas. O evangelho de Lucas. E ele é o único discípulo que ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. E esse livro é belíssimo. E ele tinha o dom da cura. Aí tem um episódio, e ele não se dava conta disso. E tem um episódio lá do livro que ele encontra um leproso, um jovem leproso, que estava junto com a esposa, porque o leproso, eles eram expulsos da cidade, né? E ele veio à noite para ver a esposa, porque eles eram um casal novos, né? E ele estava com lepra. E na madrugada, ele era, Lucas, ele era muito bem quisto, porque ele era de família rica, e ele era médico, então ele era muito bem quisto, né, pelos romanos. Aí ele encontra com esses dois jovens que vinham se escondendo. O rapaz tinha vindo para ver a mulher, que eles eram recém-casados, e ele estava com saudade delas. E os guardas já estavam procurando, porque souberam que tinha um leproso dentro da cidade. Então, ele, assim, essa correria, os dois fugindo, aí encontra com o Lucas. Aí ele pega, abre um jardim assim e esconde os dois, né, dentro. Aí, quando os soldados chegam, ele diz, não passou ninguém por mim. Eu não avistei ninguém, não. E os soldados vão embora. Aí ele entra no jardim e vê os dois jovens, né? E ele, aí, nessa época, assim, ele ainda não acreditava em Deus. Ele fazia, como é que Deus existe e permite isso? Um casal de novo, jovem, e separado desta forma, ele com lepra, né? E a moça chorando, porque queria ir com o esposo, e ele, não, eu só vim ver você, e você vai embora. Aí ela vai embora chorando, e Lucas pega a capa dele e envolve o rapaz. Aí dá um abraço e vai embora. E o rapaz fica ali, né, estático. Aí tira a capa. Quando ele tira a capa de Lucas, ele está curado da lepra. Isso é uma cena belíssima, assim, emocionante. Eu recomendo esse livro, Médico de Homens e de Almas. É lindíssimo, lindíssimo, bonito. lindíssimo. Joga no grupo, Jeane, pra gente. Põe no grupo depois pra gente. Aí o pessoal que tá de casa depois assistindo, eles vão perceber também. Né? Muito legal. É muito bonita essa história. Muito bonita mesmo. E Até porque você... a gente sabe que Lucas nunca viu Jesus, né? E tem umas cenas do livro que ele passa assim, ele está numa cidade, indo para a cidade que Jesus estava. Aí quando ele chega, numa hora, Jesus já tem ido assim, eles quase se encontram, e a gente fica torcendo para que eles se encontrem, mesmo sabendo que não se encontram, porque nunca esteve. Mas é um livro belíssimo, belíssimo mesmo. Muito bom. Bom, Sandrinha? Eu ia falar que tem uma história de um colega nosso, um magnetizador, que a mulher diz que tem muitas cólicas, né? A mulher dele, muitas cólicas. E ele é um magnetizador. Então, quando a pessoa é um passista ou é um magnetizador, então parece que a gente exuda mesmo pelos poros magnetismo, né? E ele precisava sair, e a mulher ali com muita cólica, e ele precisava estar no centro, no horário, tal. Então, ele pegou uma camiseta dele e pediu que ela colocasse ali na região, né, das cólicas, aqui, né, perto do útero, os ovários e tal. E a mulher ficou boa. Ela colocou, quando ele voltou, ela falou que 5 minutos depois que ele saiu, ela já tinha passado as cólicas dela. Olha só que interessante. Então, assim, as roupas, elas, dependendo de quem está vestindo a roupa, ela pega o ectoplasma, né, da pessoa, e se a pessoa está com a intenção de curar, consegue. Olha só. Consegue curar. Isso é muito bom, né? A gente vê aqui muitas histórias, muitas experiências também a gente vai passando. Por isso que eu falei, vamos abrir, porque esse capítulo ele é muito rico, a gente tem muita experiência para poder passar. A gente vai conversando e vai enriquecendo ainda mais esse livro maravilhoso, né? Muito, muito bom. Bom, vamos aqui dar entrada aqui então, no segundo parágrafo. Eu fui resumindo bastante o capítulo, né? Aí vocês vão entender já. Ó. Então, quando eles chegaram lá,
viram os dois médiuns, né, Clara e Henrique, laureados, ou seja, envoltos por entidades de cura, tá? E Hilário pergunta, né, como explicar radiante atmosfera neste ambiente? Aí Aulus explica para ele, nesta sala se concentram energias de socorro magnético, de amor e confiança, como um altar interior formado pelos pensamentos, preces e aspirações dos que buscam o melhor de si mesmos, ou seja, dos médiuns. Fica aquela energia que nós temos nos estudos, nos trabalhos, na casa, ou seja, é a nossa egrégora, que são os pensamentos direcionados no mesmo sentido, com a mesma intenção. Então a gente cria essa atmosfera, né? Então, assim, essa atmosfera da sexta-feira às 8 da noite, às 9, que a gente se envolve, a gente sente bem, sente saudade, é uma egrégora que a gente está envolvendo todo mundo nessa energia toda. E muitos relatam, né? Muita gente mesmo relata de casa, né? Durante a semana, principalmente foi no livro anterior, né, no começo desse livro, que as pessoas sentiam essa energia que passava por esse estudo. É muito interessante. E que fica no ambiente. Então, se a gente tem uma intenção no ambiente, um trabalho é feito naquele ambiente, a atmosfera muda mesmo. Tá? E fica bem, bem interessante. A gente pode perceber que quando vai começar os trabalhos de passe, a gente entra pela porta, parece outro mundo. Parece outro mundo. Tá? E aí Aulus continua, né? Aulus não, desculpa. Clara e Henrique, em prece, nimbavam-se de luz. Quase desligados do corpo denso, espiritualmente mais leves, mas em pleno contato com os orientadores benfeitores do trabalho. Guardavam a ideia que a oração os deixava em contato direto com os mentores, né? Atrás da porta fechada, encarnados e desencarnados esperavam a preparação da sala. As entidades instruíam os médiuns através de intuições. Henrique se reconhecia em superioridade pela característica magnética. Por isso, o orientador do trabalho se colocava ao seu lado, o orientador maior, né, desse trabalho. Aulus abraçou e apresentou Conrado, que se dispôs a responder qualquer questionamento. Então aqui eu deixei uma pergunta só de Hilário, né? Só que o Hilário fez bastante perguntas. Eu deixei as perguntas de lado do Hilário e fui colocando apenas as respostas de Conrado, para a gente dar um segmento maior, uma continuidade bem interessante. Ó, Hilário pergunta. Hilário fez diversas indagações sobre o trabalho que foi prontamente respondida. Tudo que o Hilário perguntou foi sobre o trabalho, né, da casa. E o Conrado responde, ó. Tomamos de nossa responsabilidade os serviços da instituição 2 vezes por semana aos necessitados de qualquer procedência através de um quadro de cooperadores e auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Então, não é só 1, 2, 10 passistas. Se tem uma equipe muito grande de espíritos benfeitores que estão ali apostos, cada um com o seu papel, cada um com a sua função, organizado por uma mente maior, um mentor maior. E esse mentor maior também busca as informações com alto ainda. Então, todas as casas que têm essa intuição de melhora, de fazer a caridade suprema, de levar o bem-estar às pessoas através dos passes, vai estar imantado, sim, e vai estar beneficiado pelas entidades de luz. Mas para que isso aconteça com grande generosidade a preço das entidades, os médiuns precisam estar prontos
e também bem orientados pelos estudos, pela vontade de fazer o bem e pelo trabalho espiritual. Assim como André Luiz instruiu o Chico Xavier ao lado do córrego lá, quando ele apareceu pela primeira vez. É claro que a carga para a gente aqui parece muito grande, mas para eles é quase nada. Imagina a do Chico, né? Imagina só. E aí ele continua, ó. Tanto entre encarnados e desencarnados, estamos longe da perfeição espiritual. O êxito do trabalho necessita de, olha só, experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos, não menosprezado as linhas da lógica. Olha que interessante. Cabe aqui, né? Cabe aqui a disciplina, muito bem. Cabe o esforço no bem. Cabe o estudo, né? Olha lá. Experiência, horário, segurança no que está fazendo, responsabilidade do servidor. Tá bom? Ele continua. Os médiuns, invariavelmente, são os mesmos, mas em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, mas inevitavelmente esses pequenos ajustes resultam em pequenos prejuízos. Então a equipe coesa e muito bem instruída, ela se fortalece a cada dia. Quando há necessidade de um se ausentar ou outro, é claro que a espiritualidade vai dar um jeitinho ali de tentar reequilibrar, mas existem alguns prejuízos sim. Tá? Existem sim. Tá bom? Então assim, ó, é necessário a gente lembrar. A obrigação no trabalho não existe. Existe o compromisso. O compromisso acertado no plano espiritual de que nós viemos trabalhar. E esse compromisso é do seu livre-arbítrio cumpri-lo. Ou não. Então, por isso que assim, o trabalho mediúnico de qualquer natureza, ele não é obrigatório. E não pode ser forçoso a qualquer médium ou a qualquer pessoa. Para que a pessoa se sinta à vontade e ela com ela mesma, a obrigação que ela veio de cumprir os seus objetivos reencarnatórios. E que se for o trabalho espiritual, que seja por ela escolhida. Né? Então assim, aqui ó, continuando, né? A oração é necessária para a corrente mental que atrai a oração. Os médiuns retiram de seu interior os sombrios remanescentes da atividade comum da luta diária e absorvem do plano espiritual as substâncias renovadoras para operarem com eficiência a favor do próximo. Assim, ajudam e são ajudados. Então, a oração é aquela que vem do fundo do coração, né? Que até me recorda agora à mente um livro muito antigo que falava sobre a época dos escravos, que saía um escravo bem mais experiente, bem mais velho, e ele saía para a lavoura e antes de ir para o trabalho, ele tirava o chapéu assim e falava assim, ó, Senhor, eu estou aqui. Ou seja, eu estou pronto para o que o Senhor permitir para mim. Esse simples gesto era uma oração de proteção gigantesca. Gigantesca. Então, assim, não falou mais que 3 ou 4 palavras. Então, a oração, a gente não pode ter medo de fazer, eu não falo bonito, eu não sei o quê. Não precisa. Não precisa. Às vezes, alguns médios se veem inspirados pelas entidades maiores, né, de luz, e acabam trazendo a uma ou outra palavra e um encaminhamento de uma oração mais qualificada, né? Mas a sua oração do fundo do coração é a sua oração de querer o próximo bem, de querer aquela situação bem. E isso atrai as energias de luz. Tá?
Então, essa oração vai equilibrar a pessoa antes do trabalho, manter ela conectada com o plano espiritual, e todas as mazelas que a gente tem, né, do dia a dia, a preocupação, aquela energia ruim, aquele miasma que ficou impregnado em nós, né, através da oração, esse produto todo é limpado para que a gente possa trabalhar com mais clareza possível. Tá bom? Aí continua assim, ó. Assim, não se preocupam com a exaustão. Olha só. Não se preocupam com a exaustão. Tanto nós não temos a pretensão de ser o principal benfeitor, mas o beneficiário que recebe para dar. Ou seja, mesmo as entidades superiores, elas estão ali como, vamos falar assim, detentor temporário não é a palavra. Um encaminhador da energia que também não é dele. Olha só. Então ele simplesmente vai direcionar essa energia que vem para ele naquele momento e direciona aos médiuns para que possa fazer o passe. Aí ele continua explicando aqui, ó. A oração, com o reconhecimento da nossa desvalia, nos coloca na posição de elo em uma cadeia de socorro, cuja orientação reside do alto. Somos aqui neste recinto consagrado a missão evangélica sob a inspiração de Jesus. Assim sendo, apenas demos passagem, olha só, demos passagem à força que não nos pertence. Olha só. Que interessante. Tá? Então nem a eles pertence a Jesus. O pensamento de Jesus, através da oração das entidades espirituais ali, estão simplesmente conduzindo a energia de pensamento de Jesus até os assistidos, de acordo com o merecimento de cada um e o esforço da mudança de cada um. Tá? Cadê? Tá. Conrado afagou os ombros de Henrique para recordar o início das atividades que de pronto foi atender a porta. Iniciando os trabalhos, médiuns e desencarnados entregam-se ao trabalho contínuo. Enfermos entravam esperançosos e após o atendimento saíam com evidentes sinais de reconforto. Das mãos dos médiuns saíam chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Mesmo sem tocar os pacientes, mas em curta distância, recursos magnéticos penetravam no halo vital, ou aura dos doentes, provocando modificações. Vamos lá. Recordo durante os passes, principalmente nos trabalhos médicos, né, que a gente fazia ao lado da Clarinha, que mesmo nessa época de muito frio, não ficava muito tempo não com a mão gelada dentro da câmara de passe. Porque a energia fluía de uma forma que a gente acabava percebendo a temperatura. E deixava a temperatura vamos falar assim, uma temperatura ambiente, uma temperatura bem assim, morna, e sentia esse calor saindo. E a hora que o passe acabava, voltava esse friozinho de novo. Era muito interessante. Então, assim, diversos relatos vieram, né, de pessoas conhecidas, de amigos que foram ao centro e que eram clarividentes para as energias, né? E que viam a energia maravilhosa saindo da mão dos médiuns. Tá? Me recordo aqui, já até comentei uma vez, né, mas volto a falar, né, de uma ex-namorada do meu cunhado, que ela via energia, achava que todo mundo via energia também. E aí um dia eu fui
aplicar uma certa energia de reiki no meu cunhado, e ela ficou assustadíssima, porque viu uma luz verde saindo da mão, o corpo inteiro ficando iluminado num tom verde, né? E ela, nesse dia que foi aplicado eu falo um reiki, mas foi na verdade uma energia de passe, né? Eu tinha acabado de sair do centro espírita, num trabalho de cura médica, né? E ela veio me perguntar assim, ó: ô Flaubert, por que às vezes você chega num tom azul e às vezes num tom verde? E eu já naquela época tinha menos conhecimento que hoje. Eu sabia que o tom verde é um tom da cura e o tom azulado é um tom de proteção. É uma energia de proteção, né? E eu falava assim para ela assim, quando eu venho com a cor verde, chegam de cor verde aqui, que você vê a energia, é no trabalho de cura. E ela, como assim? Não entendia. Eu falei, olha, só você tá vendo essa cor, né, em volta das pessoas. Ela, como assim? Ninguém tá vendo? Eu falei, não, só você vê, eu não vejo. Como assim você não vê? Ficou assustada. Aí ela queria entender. Aí meu cunhado falou para ela, vamos lá que o Flau vai fazer vai dar um passe, que eu tô precisando, me tava com dor de cabeça no dia. E aí você vê, né? E ela viu, e muito. Aí que ela se interessou, foi até o centro, conheceu muitas coisas, tal. Hoje ela faz medicina, está terminando a medicina já, e ela é uma médium de clarividente para as energias. Então essas chispas que estão saindo aqui é simplesmente essa recepção da energia que vem do plano espiritual, que é repassada aos mentores da casa, né, aos orientadores do trabalho, que chegam até os médiuns e que saem da mão dos médiuns para poder chegar ao perispírito. Então, como ele disse aqui, a aura das pessoas encarnadas, para que essa aura se modifique e chegue aonde precisa estar para ocorrer a modificação. Se necessário, modificação celular. Se necessário, uma modificação do sistema nervoso para poder sentir menos dor. Olha só que interessante, né? E é engraçado que quando eu fiz uma cirurgia espiritual, eu estava com um carocinho no peito, uma ginecomastia inicial, né? Glandular. E aí foi feita a cirurgia espiritual. Eu sentia como se estivesse abrindo, como se estivesse raspando, como se estivesse suturando com uma cola cirúrgica. Olha que interessante. E um peso diferente no peito durante alguns dias. É muito interessante, tá? Então isso é feito tudo pela espiritualidade auxiliar, assim, né? Conduzida aos médiuns da casa, tá? Alguém comentar alguma coisa? Eu quero ouvir sim a Clara, quero ouvir a Sandra, quero ouvir a Giane, quero ouvir todo mundo. Vamos lá. Não, deixa elas falarem, depois eu falo. Senão só eu falo. O Beto quer perguntar. Pergunta, Beto. Não, se alguém souberia me explicar, a mudança na cor dos olhos tem a ver com essas energias? Porque, por exemplo, tem um caso aí de uma pessoa que de repente o olho fica azul, né? Principalmente depois que sai do centro e tal, né? Isso tem a ver? Alguém tem alguma explicação para isso? Quer falar, Sandra? Bom, partindo do princípio do magnetismo, assim, a gente tem vários tipos de magnetismo, né? Tem pessoas que o magnetismo nela realmente está nos olhos. Ela consegue até curar através dos olhos, né? Com o olhar. A gente chama que é o olhar magnético, né? Outras pessoas, a oração. Tem pessoas que oram por outras e elas conseguem curar essa outra só pela oração. Então, é o magnetismo das palavras. Então, o magnetismo é a energia, né? Então, a gente pode exudar essa energia de várias maneiras,
Tem gente que exuda pelo chakra gástrico, tem gente que exuda pelo chakra esplênico. Quem exuda energia pelo chakra esplênico, ela consegue, como é que fala? Por exemplo, você quebrou um osso, ela consegue colar esse osso, né? Porque ela exuda ali pelo chakra esplênico, sabe? Outros aqui pelo frontal. Então, eu acho que é isso, que modifica quem consegue ver, né? É evidente, consegue ver essa cor diferente, é porque está vendo por onde ela exuda a energia dela, né? Por onde usina e transfere, né? Eu acredito que seja isso. Acredito também que a mudança de estado energético da pessoa também, que é muito sutil, pode ser sentida pela íris, né? E pela tonalidade de cor que a própria energia envolve a pessoa, pode, vamos falar assim, sutilmente modificar a luz que reflete no interior da íris, que dá a coloração. Mas a pessoa tem o olho castanho e fica azul durante trabalhos, é isso, Beto? Não, na verdade, na verdade, eu vou falar, eu tenho o olho castanho escuro, e a pessoa, na verdade, sou eu, né? E algumas pessoas me param e falam, o que está acontecendo? Seu olho está azul, né? Meu olho às vezes fica muito azul, às vezes, meu olho eu nem enxergo, mas as pessoas veem em mim, né? E eu nunca entendi isso. E só para falar, em relação a passes, né? Eu nunca dei passe, eu estou terminando o curso agora. Daqui 2 semanas eu vou terminar, né? Eu estou fazendo o curso, mas eu nunca troquei passe. Será que a energia tá até saindo pelos olhos já? Eu fiquei curioso para saber se tem alguma coisa a ver, né? Não, mas tem sim, fica tranquilo, tem. Que eu acho que os momentos que o seu olho fica azul é no estudo, Não, os então, momentos mediúnicos. normalmente assim, se eu vou no centro, participo de vibrações num dia, né? As pessoas percebem no outro. Sim, vibração. Quando você emana energia, com certeza tem essa mudança sutil. E as pessoas podem enxergar. Às vezes você fala assim, eu não consigo enxergar, mas as pessoas podem ver ali no seu olho a energia através de fora. A energia que está envolvendo você, modificando o tom do olho. Tem sim. Fisicamente, biologicamente falando, tem pessoas com o olho verde claro e que dependendo do humor dela, o olho fica verde. Um tom azul claro para um tom esverdeado, né? Ou vice-versa. Tem sim, no caso, porque assim, o humor dela pode estar muito brava, libera energia também, né? O cor do olho muda a tonalidade. E certos dias também que a pessoa acorda, o olho está mais azul, menos azul, né? Pode ser uma série de fatores que contribuem para que isso aconteça. Até inclusive influência do sistema circulatório, o sangue que passa dentro do olho também modificar um pouco a reflexão da luz e tudo mais. Pode ser. Tá? Você sabe que as pessoas... Outro dia eu recebi um postzinho assim lá do grupo de magnetizadores, eles falando que se a gente receber assim, alguma queixa de um paciente, de um assistido, né? De que mudou, de que as roupas dele estão ficando manchadas, de que a cor da urina dele também mudou, para a gente não se assustar que isso acontece, que a pessoa que recebe um tratamento através de um passe magnético, pode acontecer essas intercorrências. E a gente nem sabia, ninguém nunca me falou, né? Olha que interessante. Mudou, o meu suor está manchando a minha roupa, e antes não acontecia, né? Sim, Ou minha urina interessante. mudou cor, mas isso que pode acontecer. Olha só, pensando aqui na situação de quando eu trabalhava mais com a roupa branca, né? Ela manchava muito. Manchava, sim. Primeiro tinha que comprar roupa, novas roupas, porque eu adorava andar muito de branco. Gostava muito, eu acho muito elegante andar de branco. Uma blusa que eu tô hoje aqui, ó,
instrumento de trabalho, né? Casaco branco aqui hoje. Então, hoje eu não sei porque a blusa branca estava ali, eu vesti ela e cai no estudo de passe, né? Falando de cura aqui, né? Ai, que saudade. Sei lá trabalhar com a gente, Flávio. Então, vamos embora. Vamos ver se a gente arruma aqui um Essa tempinho. energia que está pelo ar, que chegue até mim, que eu estou precisando. Olha só. Tá mal, Olha. Giane? É rouca e tossindo. Olha só. Fez o exame Então, já? Já fui ao médico só para fazer o exame. Porque faz 3 meses que eu estou nessa condição. Caramba! Não sei. Rouca e uma tosse. Aí acho que a energia de cura tá no ar. Fica em volta aí, vai envolver. Hoje vai ser bom para você. Mas a gente manda aí para você. Seu Larinha, vamos direcionar uma energia. Vamos direcionar uma energia para você no final da reunião. Falar em final da reunião, ó, já são 9 horas já, e a gente não chegou nem na metade do capítulo. Você fecha os microfones aí, senão hoje você não vai. Não, que isso, vamos falar mais. Clarinha quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar algo a mais, pessoal? Então a gente fecha, eu vou ler só mais um parágrafozinho aqui rapidinho, a gente fecha porque da página para frente, da 154 para frente, é mais a leitura mesmo do nosso livro, que tem bastante minúcias para a gente poder ver. Quer comentar, Clarinha, algo? Não, Flávio, eu acho que é isso mesmo que o pessoal falou, sabe? O que eu acho interessante é que quando você aplica passe em crianças e você observa as mãozinhas, eles vêm com as mãozinhas tentando pegar alguma coisa que está debaixo da tua mão. É muito interessante. É verdade. É verdade isso. Uma vez eu lembro que eu fui aplicar um passe na Dani, mas uma energia nas pernas dela, tava com uma circulação um tanto quanto difícil ali. E aí eu falei, fui falar pra Eva, né? Filha, vem cá, que a mão do papai tá quente, ó, vem ver. Ela olhou pra minha cara assim, papai, eu também quero que minha mão fique verde. fica quente. Eu falei, não fica, filha. O papai um dia vai te ensinar, né? Ela, não, eu quero que minha mão fique quente. Começou a chorar. Tá vendo, Flávio? Vamos ver, né? O fruto não cai longe da árvore, né? Pois é. Você sabe, Flaubert, que as crianças, né, o Jacó, nesse livro, o Manual do Passista mesmo, até com ele aqui, ele vai falar de passe, né? Eu peguei o livro dele. Ele fala que as crianças, elas têm os chakras assim muito pequenininhos, né? Como se fossem botõezinhos ainda, né? Então, que a gente não deve dar um passo demorado. Se a gente fizer aquele passo concentrado demorado, a gente pode deixar a criança doente. Se ela já está doente, ela pode ficar até mais. Então, diz que os passos das crianças, eles têm que ser muito rápidos e aqueles passos longitudinais. Lá do coronário e desce. Fazendo o movimento que as benzedeiras fazem quando vão benzer as crianças. Elas pegam o galho, né, por intuição, né, ou por tradição, que vem de vó para a mãe, de mãe para filha, né? Elas pegam os galhos e fazem isso aqui, né? Elas não pegam o galho e põem aqui na cabeça da criança, elas vão fazendo isso. Não, exatamente. Né? Então, o que elas fazem? Elas fazem aquelas energias que estão ali paradas, né? Elas circularem com esse movimento dos longitudinais que a gente faz. O excesso. Faz uma dispersão. Uma dispersão. Longitudinal dispersivo, chama esse. E mesmo assim, por exemplo, se a criança está com o olhado, às vezes você diz, a fulana tem um olhado, admirou o meu bebê, mas assim, não é o olhar de mão, assim, é a admiração e a energia foi. É o olhar magnético, sabia? Mal empregado. É o olhar magnético. Os chakras pequenininhos congestiona. Congestiona, exatamente. A depressão,
Se você quiser tratar uma pessoa com depressão, você tem que descongestionar ela. Você não pode dar um passe que você vai ficar aqui concentrando. De maneira nenhuma, que você vai piorar a situação dela. A energia dela está parada, estagnada, principalmente aqui no chakra eu fiz um curso de Jacob Melo. Então. E já li esse livro, e se não me falha a memória, já faz um tempinho. Ele disse que a depressão é com passe dispersivo nos chakras. Dispersivos. Não é isso? Em todos os chakras, mas principalmente os cruzados dispersivos aqui no esplênico. As pessoas saem da depressão, é impressionante. Eu fiz, faz algum tempinho eu fiz. Mas eu não dou passe não, gente. Ainda. Porque assim, eu sou muito cuidadosa. Aí eu disse, eu tenho que fazer uma coisa sabendo o que eu estou fazendo. Então você fez magnetismo, curso de magnetismo com o Jacó. Aí eu fiz um curso com o Jacó por um final de semana e li 2 livros dele, mas já faz um tempo. Já aparece a oportunidade, né? Porque assim, eu sempre ouvi, né? Sempre quando o trabalhador aparece. está pronto, o trabalho aparece. E aparece mesmo. Muito rápido, né? A gente faz no nosso centro lá, que o Flaubert também, né, trabalha lá, o passe especial para depressão. Ele não toma o passe que todas as outras pessoas tomam. Ele toma um passe que a gente chama de passe 2, que é esse passe dispersivo. E olha, Sandra, eu vou te falar, viu? Daqui para frente no planeta, daqui até 3 anos, acho que esse passe para depressão vai ser o carro-chefe em todas as casas espíritas. As pessoas precisam abrir a mente, né? Abrir a mente e aceitar, né? Que os passes, eles podem ser técnicos, né? O Divaldo... Não só a boa vontade. A gente, assim, não pode depender só da boa vontade, né? Eu quero curar, eu tenho boa vontade, tudo bem. Mas você tem que ter estudo também. Você tem que estudar e você tem que se renovar. Né? Ter conhecimento, exatamente. Abrir a mente. É por isso que eu digo assim, eu tenho que ter esse cuidado, porque a boa vontade é um pedacinho, mas não é tudo. Sim. Pode ter boa vontade. Fazer alguma coisa errada e não deu ajudar a pessoa, está prejudicando. Eu sou muito cuidadosa nesse sentido, muito cuidadosa. Isso. Bom, pessoal, eu acho que eu nem vou entrar no outro parágrafo. Aí semana que vem eu faço uma releitura dos 2 últimos parágrafos para a gente dar continuidade, porque já tá, já são 9h10 quase aí, a gente já está com 1 hora de gravação, para não ficar muito longo, o pessoal de casa também, né? A gente divide esse capítulo aí em 2, tá bom? Então, mais alguém quer comentar alguma coisa antes de a gente fazer a oração final? Quem quiser comentar, fica à vontade. Eu digo assim, que eu adoro esses capítulos grandes, assim, porque tem muita riqueza de informações, de conhecimento. E quando a gente, cada um comenta uma coisa, eu digo assim, enriquece mais ainda, né? Muito, então, assim, demais. Eu amo esses capítulos grandão, que tem muita coisa, muita informação. É muito aprendizado. Eu fico muito preocupado, assim, em fazer um capítulo por dia, para o livro não ficar muito longo. Mas aí vem aquele negócio assim, né? Aquele tapa na cara, assim, pra que você vai querer correr se tem muita coisa para aprender ainda? Aí a gente dá aquela... Mas tem muita coisa que a gente não enxergou, a gente só leu. Dá aquela aí a gente enxerga. Mas eu fico preocupado com as pessoas, e assim, muita gente acaba assim, é muito longo, demora muito, tal, mas a gente precisa ficar preocupado com aqueles que querem realmente aprender e querem realmente ter um conteúdo. E como eu sempre falo, né, aqui todo mundo tem conteúdo para passar. Eu só sou o cara de pau que leio, resumo algumas coisas aqui, aí chamo um outro na chincha para poder colocar a prática, né? Para poder ficar rico o capítulo. Porque eu sou um bebê ainda no espiritismo. Tem muito para aprender ainda, muito. Eu acho que eu vou me sentir razoavelmente confortável na hora da passagem para o lado espiritual. Aí eu vou ficar razoavelmente confortável, porque eu vou ter vivido bastante coisa e ter bastante experiência. E mesmo assim... Eu chego lá, vão falar assim, você acha que você sabe alguma coisa? Volta lá e faz de novo. Fala, Beto. Não, Flávio, eu só ia colocar, como eu disse, né, eu estou fazendo curso de passes agora, né,
E assim, uma preocupação minha muito grande é entender, né? Como o seu dito aqui, tem essa parte técnica toda, né? Mas às vezes a pessoa também vai lá, aprende a parte técnica e não sabe o que acontece, Aplicar. né? Como as energias se comportam, o que está acontecendo ali, né? Então eu agradeço esse grupo porque eu estou aprendendo muito disso aqui, né? Então esse capítulo é muito importante para mim para isso, né? Para entender o que está acontecendo ali, que é além do próprio passe, né? Eu também estou chegando agora, então é muito importante para mim. Mas, Beto, ó, vou te dar uma dica prática que eu recebi por intuição, quando eu comecei a trabalhar e não entendi que era uma intuição. Ó, a Sandrinha está colocando o nome, o Manual do Passista. Do Jacó de Mel. Esse é o que eu vou começar a ler agora. Isso. Boa. Lê com atenção, que ele é excelente. Aí tem uma dica que fala assim, ó. Quando você dá o passe em oração é muito diferente. Então você vai unir a intenção, o conhecimento e o coração. Amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. Você vai ver que a energia vai fluir, que você vai ficar até assustado. Isso é muito interessante. Nós temos o magnetismo animal, né? E o assistido nosso também, ele tem a energia animal, né? Então, é animal para animal, né? Então, as energias são compatíveis. A energia espiritual que transita, né, pela gente, que vai pro assistido, o paciente, né, cada um fala de uma maneira, ela vem modificada, né? Por quê? Porque a espiritualidade potencializa o meu fluido para que eu possa passar para o assistido. E aí o que acontece? Uma transfusão, é como se fosse uma máquina de diálise. Eu estou passando os meus fluidos sãos para aquele assistido que está doente. Então há uma diálise, vem o doente dele, passa por mim que está o são, e isso vai fazendo isso, até que tudo fica são, né? E aí a gente limpa aquela energia dele, entendeu? Mas a espiritualidade está ali agindo, é o chamado passe misto. Né? Ele não é só da espiritualidade, né? A gente tem essa cola psíquica que eles falam, né? Porque às vezes esse paciente ele está tão mal, que ele está todo bloqueado, e mesmo que a espiritualidade queira passar a energia para ele, vai ser um choque tão grande, que ele pode até morrer, desencarnar, entendeu? Então tem que passar pela gente, filtrar, né? Eles potencializam os nossos fluidos e a gente realiza o passe. Bom, excelente. Muito obrigado, Sandra. Obrigado a todos que contribuíram aí e tal, mesmo vocês que não comentaram, mas assim, a reunião está uma riqueza muito grande. E as presenças também estão bem, estão bem próximas. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer a oração final, aqui. Depois eu vou colocar no grupo, se as pessoas gostam, né, dessa oração final gravada junto com o vídeo final, ou senão eu já começo a retirar para a pessoa não ficar muito grande a oração, tá bom? Ô, Flaubert, vamos fazer uma limpezinha, dar um passe aí na nossa colega? Então, antes de terminar? Então, ótimo. Vamos sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar gravando, que aí as pessoas de casa... Uma água aí, Jane. Isso. Quem tá em casa e vê depois, coloca uma água do lado aí, tá? A minha sempre fica aqui no finalzinho, aqui. Eu sempre deixo um pouquinho de água aqui pro final, porque eu sei que vai vir magnetizada. Então vamos colocar uma aguinha do lado aí as pessoas já conhecem como é uma limpeza que a gente pode fazer, tá bom? Então a gente termina agora aqui o capítulo... A primeira parte do capítulo 17, né? E a gente continua na semana que vem, tá bom? Sandra, você quer conduzir? Nós vamos fazer especificamente para a Jane, né? Para esse problema que ela está, né? Isso, então, pode ser. Eu conduzo e vocês mandam energia para mim e eu mando energia para ela potencializar. Pode ser? Isso. Aí, Sandra, mentaliza depois no finalzinho
as águas que o pessoal coloca também do lado. Tá Pra bom. gente ter uma água frutificada para todo mundo. Tá bom? Eu vou ligar então aqui Em ordem Vou aqui. conduzir pra gente aqui uma musiquinha, pra gente poder deixar mais tranquilo. Vamos lá então. Pronto. Fica à vontade. Então a gente vai neste momento, né? Conduzir a nossa energia sã para nossa amiga, né? A Jane, que ela tá aí doentinha, né? O problema é na garganta e a tosse, né? Então provavelmente os pulmões, né, devem estar congestionados. Então todo mundo dirige a energia para mim e eu dirijo a energia diretamente para ela, tá? A gente vai fazer uma limpeza nesse laríngeo dela, com a cor verde efervescente, misturado um pouquinho com o bordô aquecido. Essas duas cores, elas vão fazer uma limpeza, despregar, né? Tanto do laríngeo quanto dos pulmões dessa nossa irmã, né? Todos esses fluidos densos e inflamados. A gente vai fazendo essa limpeza. Os passos longitudinais vão levando, né, para as saídas do corpo esses fluidos densos e inflamados. Laríngeo e os brônquios. Limpando esses pulmões, limpando. E agora direcionando os nossos fluidos curadores, anti-inflamatórios nessa garganta, nesse chakra laríngeo e também nesses pulmões. Pedindo que esses pulmões, que essas artérias, né, as paredes dessas artérias pulmonares sejam alargadas um pouquinho e fortalecidas para que esses fluidos possam deslizar para fora. A gente faz movimentos circulares, os passes circulares, viu, Beto? Eles funcionam como anti-inflamatórios, anti-infecciosos. A gente circula aí na garganta dela, circula ali nos 2 pulmões. Então, o passe que a gente chama um passe técnico, né? É esse circular. E ele também pode ser substituído ou conjugado com o sopro quente. A gente faz um sopro quente, como se estivesse embaçando um vidro, e a gente direciona para a garganta, para os pulmões dessa irmã. Agora a gente faz um alinhamento, que a gente chama, né? A gente alinha todos os chakras. O chakra esplênico também. E aí a gente vai magnetizar a água, colocando nesta água, pedindo a Jesus, médico dos médicos, que potencialize os nossos fluidos, para que possamos despejar nessas águas o medicamento necessário para a cura dessa irmã, dos problemas que ela está atravessando de saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Tudo Obrigada, bem, Jeane? Que Pode bom. tomar um golinho e depois vai tomando durante o dia, umas 3 vezes. Que bom.